Tu já ia tirar, né? Fica à vontade da próxima vez, tá, meu filho? Gosto de gente assim, proativo. Queridos, fala para a pessoa que está do seu lado: a sua decisão pode transformar uma geração. Abra sua Bíblia lá em Esther, capítulo 4, versículos de 1 em diante. Vamos ler aqui bastante versículos. Livro de Esther, capítulo 4, versículos de 1 em diante. Nós vamos ler de 1 em diante, amém? Eu vou ler o ímpar e vocês vão ler os pares. Vamos fazer igual a gente fazia antigamente, amém? Mas se ficar muito embolado, eu vou parar para me ler direto, beleza? Então vamos, pausadamente, vamos ler esse texto maravilhoso. Se eu fosse você, não leria pela sua Bíblia. Olhe por aqui, lê por aqui, para a gente ter a mesma versão, amém ou não amém? Porque aí todo mundo vai ler a mesma versão. Glória a Deus. Diz assim o texto: quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cinza, e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Em cada província onde chegou o decreto que, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então Esther convocou Atã, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atã Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Atã retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu tinha dito. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele for chamado, será morto, e a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, mandou de lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. 16.
Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Feche seus olhos, abre seu coração. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela palavra que o Senhor tem gerado no meu coração, que o Senhor venha falar conosco. Estamos aqui para ouvir a sua voz. Fale conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Texto longo, mas muito rico, dentro de uma história real, que realmente aconteceu, como todas elas relatadas na Bíblia, né? Existem parábolas que foram criadas por Jesus para instruir e dar sentido àquilo que ele queria dizer, mas isso é um fato consumado. O que nós acabamos de ler é algo real que aconteceu num determinado tempo, um tempo de perseguição do povo judeu. Nós precisamos entender que esse mesmo povo judeu, ele foi perseguido durante toda a sua trajetória e até hoje, né? Porque existe uma palavra de Deus para esse povo, e eu não quero entrar por esse caminho, né? E não quero judaizar o cristianismo, porque não é esse o meu caminho, e nem é isso que eu entendo, mas eu quero declarar que esse povo, um povo escolhido por Deus, um povo separado por Deus, estava passando por uma restrição na sua vida. Eles tinham sido cooptados, feitos de escravos por um reino, e esse reino dominava toda a região da Pérsia, aquela região toda, e foi no Império Persa que esse rei cresceu. O nome desse rei é Xerez, ou alguma coisa parecida. É exatamente isso aí. Eu vou chegar no nome dele de novo. E esse rei, ele se encantou por essa mulher chamada Esther, mas Deus já tinha um propósito em todas essas coisas. Então, quando eu comecei o texto, e quando eu li o texto, e antes, quando eu dei o tema, eu disse: a decisão pode transformar uma geração. A nossa decisão, e a decisão que essa mulher tomou, porque ela entrou nessa peleja, juntamente para salvar toda uma geração, mas a decisão que ela tomou, ela não ficou parada naquela geração, ela salvou toda a geração dos judeus até hoje. Porque você precisa entender que se houvesse um extermínio, né, ela estaria sobre ela a culpa. Mas o próprio Mardoqueu, ele disse para ela: olha, se você não se levantar para fazer isso, o meu Deus vai levantar outra pessoa. O nosso problema é que quando a gente lê isso, a gente não se atenta para isso, a gente não se atenta para esse versículo, a gente não se atenta a oportunidade que eu tenho de fazer agora, não é fazer lá na frente, quando eu já esteja cansado. Deus quer que você comece a fazer agora, que você tem força, vigor. De repente você nunca vai ser um líder de célula, de repente você nunca vai ser um anfitrião, mas aonde você passar, você vai ser um semeador da palavra. Nós precisamos entender que nós nos movemos através das células, mas de repente você não tem como participar fisicamente, mas você é um elemento de Deus. Por onde você passar, você será um agente de paz. No versículo 14, ele declara muito isso. Ele diz: pois se você ficar calada nesta hora, o socorro e o que? Livramento surgirão de outra parte. Nós precisamos entender que se eu me calar, Deus vai levantar outra pessoa para fazer no meu lugar. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. A palavra de Deus, ela precisa ser explanada, porque só a palavra de Deus transforma a vida do ser humano, e o nosso inimigo sabe disso. O nosso inimigo sabe que a palavra é aquela que transforma o homem, aquela que muda o homem de dentro para fora, é aquela que cura o doente, é aquela que transforma a vida do ser humano e transforma o caráter do homem.
Se tem uma palavra ou se tem um livro que pode mudar a vida de uma pessoa, é a Bíblia. A Bíblia é o único livro ou um conjunto de livros, porque por isso que o nome é Bíblia, porque é um conjunto de livros. Esse conjunto de livros, inspirado por Deus, ela pode transformar a vida de qualquer um. Precisamos entender que Deus quer nos usar nesse tempo. E a gente, quando vem na igreja, a gente precisa entender que todos os cultos é para que você entenda o seu papel como cristão aqui na terra. Às vezes a palavra que você precisa ouvir é que você é bênção onde você for. Não é a bênção que você quer receber, mas a bênção que você é. Porque quando você entende isso, você sabe que você está atentamente ouvindo a voz do seu teu Deus e tendo cuidado de guardar esse mandamento, que é ide por todo mundo. As bênçãos do Senhor vão seguir vocês e vocês serão alcançados. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. No momento da sua vida, e eu preciso que você seja sincero para isso, para responder essa pergunta que eu faço. No momento da sua vida que você foi mais fiel ao Senhor, foi o momento da sua vida que Deus mais se lançou para você. No momento da sua fidelidade, no momento que você se aproximava mais de Deus, foi o momento que Deus te respondeu mais. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus, Ele tem princípios. Por isso que lá em Deuteronômio 28, abre aí, filha, por favor, versículo 1, Deuteronômio 28, versículo 1 diz: se vocês obedecerem fielmente a voz do Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, o porá acima de todas as nações da terra. Vai. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os seus filhos, ou os filhos do seu ventre, serão abençoados, como também as colheitas da tua terra, e a cria das suas vacas e das suas ovelhas, e a sua cesta e a sua maçadeira serão abençoadas. Ô irmãos, vocês serão abençoados quando entrarem e quando saírem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que se levantarem contra vocês. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. Por quê? Porque maior é o que está dentro de você. Então eu pergunto, por que nós andamos tão preocupados? É porque nós não estamos seguindo e não estamos cumprindo, ou porque nós não estamos de verdade ouvindo e cumprindo a voz que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Não tem jeito. Se você começar a fazer a vontade de Deus, o favor de Deus vai te alcançar. Nós precisamos entender que para tomar uma decisão precisa ter coragem. Fala assim, coragem. Nós precisamos ter coragem para agir. Nós precisamos ter coragem para se movimentar no reino de Deus. Nós precisamos ter coragem para se levantar como um baluarte do Senhor, uma mulher de Deus, um homem de Deus, porque você precisa de coragem para quê? Para renunciar o seu eu e a sua vontade. Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele falou: olha, quem quer vir após mim? Jesus disse: quem quer vir após mim? Ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós não estamos preparados para negar a nossa vontade. Nós não estamos preparados às vezes para negar o nosso eu. Por quê? Porque nós queremos além daquilo que Deus pode nos dar hoje. O que você tem hoje é o que você consegue administrar, meu irmão. Deus vai te colocar por cima quando você for fiel naquilo que é pouco. E às vezes a gente não é fiel nem no pouco. Como é que a gente quer ir para muito? Você vai se perder. Eu conto essa história aqui, mas é uma história real. Discípulo meu, lá em Teresópolis. Essas coisas só aconteciam em Teresópolis, aqui não. O cara todo enrolado financeiramente, todo enrolado.
mas todo enrolado. Chegou para mim e falou: pastor, eu não aguento mais a minha vida, estou todo enrolado. Eu comecei a conversar com ele, fui aconselhando, e eu perguntei para ele: cara, você é fiel ao Senhor nas suas ofertas, nos seus dízimos? Ele falou: pastor, eu mais ou menos. Eu falei: então tu não é fiel, filho, mais ou menos não existe, ou você é ou você não é, porque o diabo ele vai pegar sempre a sua infidelidade para colocar diante de Deus. Você lembra de Jó? Estava todo mundo reunido, os santos estavam ali, mas no meio dele o bicho estava lá. O bicho estava lá para afrontar o Senhor, dizendo: olha, o Senhor abençoa ele, porque o Senhor dá tudo para ele. Deus falou: não, eu abençoo ele porque ele é fiel. Então, esse camarada, ele chega para mim e fala: não, pastor, eu sou meio vacilão. Eu falei: cara, começa a fazer um propósito com Deus, começa a ser fiel ao Senhor, começa a honrar o Senhor, cara, com o que você tem, porque Deus vai te colocar sobre muito, cara. E eu mostrei para ele a minha vida. Eu falei: cara, eu sou fiel ao Senhor, cara, mas passo dificuldade, passo, meu irmão, mas o do Senhor é do Senhor, irmão. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu lá em casa eu tinha trauma quando eu escutava aquele barulho, plec, 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 plec. Quem sabe o que é esse barulho? Escada de cortador de luz, trec, 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 trec subindo. Meu irmão, era um desespero dentro de mim, que aí não era o cara da luz, era o cara do telefone. Eu falei: Jesus, aleluia. Porque coisa ruim é ficar sem luz, verdade ou não? Eu sei que aqui nunca ninguém passou por isso, mas às vezes eu passo. Tem uns 5 meses atrás, mais ou menos, eu estou no meu trabalho, trabalhando, meu porteiro me liga: ô, seu João, tudo bem? Tudo bom? Seu João, o cara da Enel está aqui. Eu falei: legal. Ele falou: legal não, ele quer cortar a tua luz. Eu falei: como assim? Está cortando aqui tua luz. Eu falei: não, eu paguei, em nome de Jesus. Aí fui ver, qual é a conta? Aí mandava as contas, ele falou: não é essa não, a conta é 385. Eu falei: meu Deus, fui ver, a conta não foi paga, não por falta de dinheiro, por falta de esquecimento. Eu falei: eu estou pagando agora a conta, pode fazer aí que ele vai fazer, vai deixar a conta, vai deixar a luz ligada. Eu falei: se eu chegar em casa sem luz, a Cristina come meu fígado. Verdade ou não? Primeira coisa que ela ia fazer, me ligar: João Cláudio, o que você fez? A gente é assim, passa dificuldade, passa. E eu falei para esse camarada, falei: cara, você tem que ser fiel, você não pode dar mole. Você fazer. Passaram-se 2 anos, o cara começou a ser fiel, levei ele para trabalhar nos encontros comigo, e tal, e começou, e tal. Daqui a pouco conseguiu comprar um chevetinho, prosperou, meu irmão, comprou um chevetinho, pá, 2 domingos sem ir na igreja, 3º domingo eu falei: varão, o que houve? Pô, pastorzão, sabe o que é? Pô, levei a família para, sabe para onde? Para Cachoeira, né? Poxa, num domingo, é o único dia que eu tenho, levei a família para Cachoeira, saí de lá 6 horas da tarde, cara, não deu tempo para chegar, fui para a conta dele. Entendi. Sabe por que Deus não coloca a gente lá em cima? Porque a gente troca a mesa do Pai por qualquer coisa. Nós vamos fazer aqui, meu irmão, em fevereiro, em maio, um seminário sobre finanças na igreja, para que a gente possa entender que é mais espiritual do que a gente imagina, irmão. Essa menina aqui, Esther, ela precisou ser fiel em todas as áreas da vida dela para ser alcançada, para alcançar o favor do rei. A gente precisa entender que Deus quer nos usar nesse tempo, e a gente, em toda a área da nossa vida, a fidelidade é uma delas. E eu não estou falando isso para deixar você motivado simplesmente. Eu quero que haja uma transformação na sua mente e no seu coração. Nós vamos entender que para ser fiel ao Senhor e ser embaixador do Senhor nesse tempo, Deus vai requerer de nós algumas coisas. Abre a tua Bíblia em Atos 20, versículo 24. Atos 20, versículo 24. Quando a gente entende esse texto, a gente vai entender o que Deus quer fazer da gente. Paulo, ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Quando ele diz isso, ele fala: cara, eu já fiz muita besteira na vida. Eu fico imaginando o que Paulo está dizendo aí. Quando Paulo está dizendo essa frase, ele está dizendo assim: olha, eu fui perseguidor dos cristãos, eu matei muita gente, eu fiz muita coisa ruim com o povo,
Mas agora que eu me arrependi e sou restaurado, a minha vida, eu não me importo mais com ela. Eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Desde que eu termine a corrida e complete o quê? O ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que é o quê? Que é o quê? Que é o quê, irmãos? Não, você não está aqui. O que é que Deus mandou você fazer? Espera aí, vamos falar no 3? 1, 2, 3. Cara, é simplesmente isso. Ele não está chamando você para ser pastor. E nem deve ser pastor. Porque pastor é chamado de Deus, não é decisão pessoal. Por isso que a gente tem a porção de malfeitores e mau caráteres por aí, que olham o reino de Deus como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Mas aqui não tem isso não. Aqui a gente dá cajadada na cabeça. A gente precisa entender que quando Paulo ele olha, ele diz: olha, Deus me chamou para cumprir alguma coisa. Aquela decisão que eu tomei lá no caminho de Damasco, onde Deus mudou o meu ser, mudou a minha vida por inteiro. Eu decidi que a minha vida pertencia a Ele. E Jesus, quando Ele estava aqui, nós já falamos, Ele pergunta para mim e para você: quem quer ganhar a vida, vai ter que perder a sua. Quem quer, bate comigo, vai ter que perder a sua vida. E nós precisamos voltar a entender que existem decisões que nós precisamos ter. E o primeiro ponto, preciso correr, primeiro ponto, nós só vamos cumprir o ID de Deus se nós tivermos coragem de renunciar, coragem de dizer: eu vou enfrentar as minhas crises interiores, mas não vou deixar de cumprir aquilo que Deus já liberou sobre a minha vida. Por quê? Porque às vezes nós vivemos crises interiores dentro da gente, mas nós não temos coragem de dizer para a crise: crise, você não me domina, o que me domina é a palavra de Deus, e eu vou avançar, mesmo diante da crise que tenta me abalar. Eu fico imaginando quantas crises Paulo deve ter tido. Irmãos, você anda de carro com ar-condicionado, aleluia. Se você não anda, vai andar. Sair. Você anda de carro, irmãos. Quando você anda de ônibus, você anda de ônibus com ar-condicionado. Irmãos, vou contar um mistério para vocês aqui. Quando a gente chegou aqui no Arsenal, os ônibus não tinham ar-condicionado. Verdade, para cá não tinha. Tinha para Itaipu, mas para cá não tinha. Começaram a botar ônibus novo com ar-condicionado. A prosperidade chega onde a gente chega. Onde você chegar, a prosperidade tem que chegar. Amém ou não amém? Não tinha luz nas ruas, começaram a botar luz. Verdade ou não? Irmãos, nós fizemos o nosso reencontro lá em Piíba. Quem conhece Piíba? Irmão, como é que está em Piíba? Até eu me deu vontade de ir um sítio lá para a igreja. Aleluia, né, irmão? Só você que recebeu. Me deu até vontade de comprar um sítio lá para a igreja. Irmão, eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu fui em Piíba 8 anos atrás, 5 anos atrás, com o Jefferson. Jefferson me levou para ver uma igreja lá, Caminho de Deus, que tem lá dentro. Assembleia de Deus, Caminho de Deus. Assembleia de Deus, Caminho de Deus. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu fui lá com ele, irmãos, era um buraco aquilo. Eu levei, sem brincadeira, da estrada até a igreja quase 20 minutos. E agora a gente levou da estrada até o sítio, nós levamos 5 minutos. Tudo asfaltadinho. Cheguei lá à noite, eu fiquei com medo. Eu falei: cara, vou chegar lá à noite, como é que vai ser? Cheguei lá à noite, iluminação de LED, meu irmão. Tudo bonitinho, tudo asfaltadinho. Irmãos, a gente precisa entender que Deus vai mudar aonde a gente está. Quando a gente chegou aqui, nós tínhamos que botar refletor na rua, porque não tinha luz na rua. Hoje já tem luz. Precisa melhorar? Precisa. Mas aonde a gente for, a gente tem que abençoar e ser melhor. Ter coragem no tempo da crise é você ordenar a crise que está dentro de você. E muitas das vezes a crise é mais interna do que externa.
Na sua grande maioria das vezes, o seu gigante é que está dentro de você, porque você fica chorando de olho fechado, não consegue olhar para a crise, não consegue ver que o tamanho dela é muito menor do que o barulho que ela está fazendo. Sabe por quê? Porque você precisa entender que maior é o que está dentro de você do que está em qualquer crise que se levante. Sabe por quê? Porque eu não posso me calar. Abra sua Bíblia lá em Esther 4, versículo 16. Ela disse: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Ela toma uma decisão, e não é uma decisão comum, é uma decisão de alguém que tem coragem. Você tem que ter coragem de abrir uma célula, você tem que ter coragem de falar do amor de Jesus para alguém, você tem que ter coragem para ir numa célula. Você tem que ter coragem. Por quê? Porque às vezes a gente não tem coragem, a gente não faz. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a fazer só o que a gente quer. No reino de Deus não é assim, irmãos. Nós temos que fazer o que Ele quer, não só o que a gente quer. Sabe por quê? Você vai viver a tua vida toda brincando de ser crente. Chegar no último dia, que você fechar o zoião aqui e abrir o zoião lá do outro lado. Você pode abrir o zoião com temperatura 18 graus, mas pode abrir o zoião com temperatura bem mais quente. Não sei o que estou dizendo, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome. Senhor, em teu nome eu ganhei as pessoas para Jesus. Senhor, em teu nome eu fiz isso. Senhor, eu falei em língua. Senhor, eu fiz isso. Ele vai dizer para muitos, e não são poucos, são muitos que ele diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, não perca o seu tempo. Se você não quer se entregar por inteiro, não perca o seu tempo. Vai aproveitar a tua vida. Desculpa falar assim, está perdendo teu tempo dentro da igreja. Eu preciso ser sincero para você, porque Deus me chamou para levantar uma geração que vai encontrar com o Cordeiro, uma geração que não tem medo, uma geração que tem coragem, uma geração que entende de verdade o seu papel aqui na terra. Nós precisamos fazer como a formiga faz pouco, mas faz continuamente, sem parar. Nós precisamos ser embaixadores de Cristo sem parar. Não posso me calar diante dessa injustiça. Se preciso for com a minha vida, foi o que ela disse. Esther nos ensina que a coragem não é uma ausência de medo, mas a decisão de agir apesar do medo interior. Às vezes a gente está cheio de medo de avançar, de vencer, medo de fazer uma coisa, medo de decidir alguma coisa, mas Deus está falando para você: calma, eu estou com você, eu vou honrar você. Não se preocupe, o que passou, passou. Levante sua cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Se arriscar faz parte. Ela arriscou a própria vida para salvar o seu povo, mostrando que o propósito de Deus exige de mim e de você coragem. Fala para o irmão que está do seu lado: tenha coragem. Tenha coragem de decidir. A coragem de Esther nos desafia a enfrentar os nossos medos. E nós temos algo muito, muito forte dentro da gente, que se chama fé. A fé é que nos move. A fé é que nos move. E eu quero dizer algo para você. Se você não tem fé, peça a Deus, porque a fé não vem de nós, é um dom de Deus. Deus, Ele quer dar fé para quem pede. O nosso maior problema é que quando a gente ora, a gente quer pedir as bênçãos, mas a gente não quer pedir o que é principal: sabedoria e fé. Deus quer te dar sabedoria para você administrar aquilo que Ele vai colocar na sua mão, e Ele quer te dar fé para que você ultrapasse a normalidade e comece a viver o sobrenatural que Deus tem para você. Segunda coisa que essa mulher tinha, e nós precisamos ter: quando Deus te abençoa ou te abençoou muito, seja humilde. Fala assim: a humildade e sabedoria precisa estar do nosso lado.
gente precisa entender que Esther, ela não se deixou levar pela vaidade. A gente às vezes é muito vaidoso. Se eu não for o líder eu não vou, se eu não for o primeiro eu não quero, se ninguém me chamar eu não vou. Irmão, tem que ir, amém, amém? Se meu líder de célula não escrever lá que tem célula, eu não vou nem perguntar, porque eu não quero ir. Porque às vezes é assim, o líder de célula precisa botar lá: gente, tem célula hoje, ô gente, por favor, vamos para a célula, gente, em nome de Jesus, vem aqui. Qual líder que já fez isso? É verdade, todos os líderes aqui colocam lá no dia da célula: tem célula hoje, vem, vai ser bênção, tem uma palavra de Deus. Mas a gente precisa entender que a gente não pode ir para a célula por motivação assim. Nós precisamos ter compromisso com Deus. A gente tem que estar na igreja por causa de quê? Pelo pastor? Não, por causa do Senhor. Amém? Verdade ou não? O pastor ajuda, né? Mas é para o Senhor. Amém, irmãos? Esther, ela não se deixou levar pela vaidade. A sua humildade e disposição em ouvir conselhos faz toda a diferença na vida dela. Esther 2, abre a tua Bíblia aí. Esther 2, versículo 15. Esther 2, versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther, ela era favorecida por todos os que haviam. Ela não deixou que a sua beleza ultrapassasse, esperou o momento certo. Nós às vezes queremos a bênção de Deus antecipadamente. Sabe por que Deus ainda não cumpriu na tua vida? Porque você não tem capacidade ainda para suportar aquilo que Deus vai botar na sua mão. Sabe por quê? Porque tem muita gente que recebe uma bênção e às vezes não consegue controlar a sua alma, o seu interior, e perde aquilo tudo que Deus dá para ela. Na passagem do filho pródigo, há algo muito interessante nesse texto, onde o filho chega para o pai e diz assim: pai, eu quero a minha parte na herança. O filho está certo ou está errado? Está errado. Benção. Mas ele tinha parte ou ele não tinha parte? O nosso maior problema é que a gente quer algo que é nosso, que Deus já liberou, mas a gente não está pronto para receber. O problema é que quando o filho pródigo, ele recebe algo que era dele, mas antecipadamente, ele não tinha capacidade de cuidar daquilo que já era dele. Às vezes Deus tem algo muito maior para nós, mas por causa da nossa infidelidade, a gente perde aquilo que Deus já nos deu. E a gente começa a culpar a Deus: porque para mim nada dá certo, para mim não sei o quê. Meu amigo, não tem como dar errado. No reino de Deus a matemática é certa, não tem como dar errado. Se você atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos, meu irmão, as bênçãos vão te seguir. Eu fico falando isso, eu gosto de falar muito de mim. Por quê? Porque eu preciso ser exemplo. Eu há muito tempo, eu falava para Deus assim, falei: Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E a única palavra que vinha no meu coração com clareza era: minha graça te basta. Eu estava até aborrecido já, porque quando eu ia orar, me derramar na presença de Deus e tal, passava lá 1 hora: Jesus, me ajuda, que eu não sei o que eu vou fazer. Ele virava para mim no final de tudo, quando eu ficar quietinho para ouvir ele, a palavra que vinha no meu coração era: a minha graça te basta. Irmão, não é fácil você ouvir isso, porque você precisa às vezes de um dinheiro num dia, e ele diz: a minha graça te basta. Você precisa de uma resposta, ele diz: a minha graça te basta. E às vezes, irmãos, ser envergonhado era muito ruim isso, mas Deus falava assim: a minha graça te basta, sou eu que te justifico, fica tranquilo. Então todas as afrontas que eu passei lá no passado, todas as situações difíceis que eu passei, um dia nesse altar aqui, um homem de Deus subiu aqui para pregar, e no final, quando eu fui agradecer ele, abraçar ele, ele falou assim no meu ouvido, o Espírito Santo falou comigo, que tem sementes que ainda
não brotaram. Está me ouvindo, João? Eu falei, estou. Ele está dizendo para você: acalma o teu coração, porque você vai experimentar na sua vida e na sua história um momento de abundância e de colheita, porque a semente foi semeada lá atrás. Tem sementes que ainda não germinaram, e o Senhor vai fazer você colher delas, porque Ele não se esqueceu de você. Me deu uma palavra aqui no altar, eu recebi aquela palavra. A gente precisa entender, irmãos, Deus não deixa a gente de qualquer maneira, e Deus não deve nada a ninguém. Deus nunca vai te dever favor nenhum. Aquilo que você faz de coração aberto para o Senhor, e você entrega para Ele com toda a sua devoção, Ele recebe como um cheiro suave, e no momento certo Ele se levantará do trono ao teu favor. Mas o tempo dele não é o nosso. O nosso maior problema é que a gente quer coisas antecipadas, coisas que são nossas por herança, mas a gente quer antes do tempo. O filho pródigo, ele só errou porque ele quis a herança antes do tempo. Antes do tempo você não tem como administrar. Deus quer colocar coisas grandes na sua mão. Esther, ela não procurou nada além do que Agai, o guarda das mulheres, indicou, e guardou a graça e ganhou a graça de todos a que viram. Esse foi o texto que nós lemos. E Esther, ela não se deixou levar pela sua beleza, mas ela ouviu os conselhos. O nosso maior problema é que às vezes a gente não ouve o conselho. A gente ouve uma palavra como essa e fala: que palavra chata, que não sei o que, mas essa palavra é que Deus quer gerar no teu coração uma transformação na sua mente, para você entender que é tempo de cumprir o que Ele mandou e não o que você quer. A verdade, ou melhor, a verdadeira grandeza de um ser humano, de uma pessoa, é ser humilde, é de reconhecer que você precisa de Deus para qualquer coisa que você vai fazer. E às vezes a gente coloca na conta de Deus algo que não é dele. A gente toma as nossas próprias decisões e não dá certo, a gente culpa o Senhor. Porque você está preparado para você gerar um ambiente onde você compra casa, você faz tudo num lugar e você fala: é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu estou bem. E quando Deus fala: sai daí, vou te levar para outro lugar, você está disposto a abrir mão de tudo? Você está disposto a falar assim: Senhor, eu vou, mas o que eu vou comer lá? Eu vou, mas o que eu vou fazer lá? É Deus falar: eu vou te sustentar. E você falar: eu vou. É isso, eu ouvir a voz de Deus. E eu não estou falando você mudar de igreja não, irmãos, que às vezes o cara usa uma palavra de: tá vendo aí, é para ele sair da igreja. Não, é para você cuidar de alguém, é para você entender que Deus quer te usar nesse tempo. Sabe por quê? Porque a terceira coisa que eu quero dizer para você: se você não tiver fé e dependência de Deus, você não consegue atingir a próxima geração. Você precisa ter fé, depender de Deus, para você ser um canal de Deus para abençoar a outra geração. E a outra geração, não estou dizendo que serão só seus filhos, os seus filhos já serão benditos na terra. Existe uma promessa sobre os teus filhos, mas eu quero que você entenda: tem pessoas que precisam ouvir a voz de Deus através de você. E Deus quer nos usar por isso. A gente precisa entender que Esther, ela não confiou na sua beleza. Esther, ela poderia ter chegado na frente do rei, porque ela era a mulher mais bonita do reinado, do harém daquele rei, daquele imperador. Ela era a mulher mais bonita. Ela podia dizer: eu vou ser sensual para ele, eu vou ser sensual, duvido que ele vai me negar alguma coisa. Mas ela falou: não, eu vou jejuar, eu vou me humilhar, eu vou entregar a minha vida ao Senhor, eu vou entregar o desejo do coração desse povo que está passando dificuldade diante de Deus, para que Ele ouça e tenha graça naquilo que eu fizer, porque se Ele estiver comigo, eu vou ser mais que vencedora. É isso que acontece. Agora, se for pela força do teu braço, você vai muito longe. Mas se você for pelo braço do Senhor, Ele vai te levar a 2 milhas na frente. Às vezes você está no nível, porque você está no nível do teu braço. Comece a entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele.
E às vezes você pode dizer: pastor, eu já entreguei o meu caminho ao Senhor, eu já fiz isso tudo que o Senhor está falando, e eu não conquistei. Irmãos, isso já aconteceu comigo. Fazia tudo direito e dava tudo errado. Fazia tudo certo, dava tudo errado. Fazia tudo certo, dava tudo errado. Falei: Deus, o que o Senhor quer comigo? Deus falou comigo claramente no meu coração, através da vida do pastor Moisés: enquanto você estiver lutando com o seu chamado, você não vai conquistar no nível que Deus quer que você conquiste. Trabalhava na mesma empresa e não tinha o que eu tenho. Por quê? Porque eu não entreguei a minha vida por inteiro. Eu precisava de verdade ser um homem de Deus, além de ser um crente. Um homem de Deus que pregasse o evangelho por onde meu irmão, a partir daí eu comecei a falar de Jesus para o porteiro, para qualquer pessoa. E eu declaro que nós precisamos voltar a ser assim. Essa mulher teve coragem de, no tempo dela, uma dificuldade danada, dizer: eu vou na presença desse rei, vou interceder por esse povo. E às vezes a gente não quer pagar o preço para interceder pela vida do nosso vizinho. A gente não quer interceder pela vida do nosso irmão, às vezes. A gente não. Amém? Glória a Deus. Falei até alto. Uma boa notícia nessa noite: quando a gente ouve a voz de Deus, Deus começa a cumprir no meio da gente. Sabe que uma coisa muito maravilhosa que aconteceu na minha vida foi quando eu ganhei uma pessoa para Jesus. Irmão, não tem preço ganhar uma pessoa para Jesus. Quem já ganhou uma pessoa para Jesus aqui? Quanto tempo que você não ganha? Fala para mim. Que saudade, né? Isso precisava ser natural na nossa vida. Porque falar do amor de Jesus é mais fácil do que pão mastigado. Falar do amor de Deus é muito fácil. A gente fala do amor de Deus com a nossa própria vida. A sua vida precisa falar do amor de Deus. Amém? Quarta coisa, para a gente já caminhando para o fim: Esther era uma mulher paciente. Pode abaixar um pouquinho. Esther era uma mulher paciente. Esther 5, versículo 2 diz assim: quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve o que? Misericórdia dela, e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Mas antes disso, ela não fez isso de qualquer maneira. A gente leu no anterior: ela jejuou e orou, teve paciência de esperar o tempo certo. O nosso maior problema é que a gente está esperando o tempo certo e não se levanta para fazer. Ela esperou, deu um prazo e se levantou no prazo. Nós precisamos nos levantar, porque já é tempo da gente se levantar. A gente só vai entender isso, irmãos, quando Deus revelar isso para a gente. Mas hoje Deus quer fazer isso no teu coração. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer usar você nesse tempo. E Deus quer canalizar todo o conhecimento de Deus que Ele já liberou sobre a tua vida, para você derramar isso em alguém. Nós vamos parar de ser água de salsicha, né? Como o Diego fala. A gente vai parar de ser água de salsicha. A gente não vai fazer, porque água de salsicha não serve para nada. A água de salsicha, você lava a salsicha, escalda a salsicha, e você não cozinha com aquela água, você joga fora. Às vezes a gente é assim, irmãos, a gente é crente mais ou menos, mas Deus está querendo levantar uma geração nesse lugar, uma geração que vai impactar não só o Arsenal, Itaipuaçu, Maricá, Rio do Ouro, Tribobó, Niterói, São Gonçalo todo. Você acredita nisso? Versículo 3 desse texto diz assim: e o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do meu reino, lhe será dado. Quando você cumpre a vontade de Deus, o favor de Deus vem sobre a sua vida. Deuteronômio 28 se cumpre na vida de Esther. Deuteronômio 28 se cumpre na vida dessa mulher, porque ela teve coragem de cumprir tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dela.
ela, quando descobre que o povo estava passando dificuldade, ela falou: eu não posso ser conivente com isso. Irmãos, tem muita gente indo para o inferno aí, e Deus quer nos usar. E o diabo começa a gerar dentro do nosso coração dúvidas, se a gente foi chamado para isso ou para aquilo. Não, Deus te chamou para isso. Deus te chamou para fazer a diferença nesse tempo, mesmo que seja metade do meu reino. E respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha venha com Ramã a um banquete que lhe preparei. E disse o rei: tragam Ramã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei chamou Ramã e foram ao banquete que Esther havia preparado. Eu quero que você entenda o seguinte: o banquete estava preparado, mas ela se preparou para aquele momento. E por que ela naquele momento ela já não falou para o rei o que tinha acontecido? Ela teve estratégia. Às vezes a gente não conquista porque falta estratégia para a gente. Às vezes a gente precisa ser estrategista em algumas coisas. Deus está querendo levantar um povo que tem estratégia mesmo para avançar. Se você quer passar num concurso, você tem que ter estratégia para estudar. Não adianta, nada vem por acaso, nada vem da janela. Ah, pastor, eu quero passar no concurso. Não estuda não, vagabundo, para ver se tudo vai passar. E depois vai botar na conta de Deus ainda. Ainda vai chegar para Deus e vai falar: Deus, o Senhor não me abençoou. Não, Deus quer te abençoar, mas só que tem 100 mil querendo teu lugar. Está entendendo ou não? Nós precisamos entender que a estratégia vai fazer parte da nossa vida. Seja estrategista no reino de Deus. Tenha paciência, mas também seja estrategista. Deus quer usar você nesse tempo para que a tua célula bombe. Seja estrategista. Deus vai dar estratégia para você. Deus vai colocar pessoa na tua célula com problema, com muito problema, mas Deus vai te dar estratégia para cuidar dessas pessoas. Deus vai te dar estratégia para você avançar. Tudo que você colocar a mão vai prosperar. Amém ou não amém? Quinta coisa, e a gente termina. Queria que o Ministério Louvor viesse para cá rapidamente. Quinta coisa, eu queria que você se colocasse de pé, só para adiantar. O propósito de Deus. Propósito de Deus. E eu quero ler esse texto com você de novo. Atos 20, versículo 24. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, que é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso objetivo, ser testemunha do Evangelho da graça de Deus. Amém? Cadê as meninas do louvor? Está sozinho? Cadê o Ministério Louvor? Está aí não? Vem para cá, todo mundo. Eu queria que você fechasse seu coração, ou melhor, seus olhos, e abrisse seu coração, começasse a falar com Deus. Senhor, eu preciso de entendimento. Será que eu sou corajoso o suficiente? Ou eu preciso tomar uma decisão hoje de voltar ao propósito que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor, Ele quer falar com a gente, trazer o entendimento, irmãos, porque é tempo da gente falar do amor de Jesus. É tempo da gente ser testemunha do Senhor nesse tempo. A gente não pode olhar a vida de uma mulher que poderia não ligar para isso, mas ela toma uma decisão, e a decisão que ela toma, ela muda a vida de muita gente. A decisão do pregador que pregou para Billy Graham, que olhou em Billy Graham aquilo que nem Billy Graham olhava, olhou para Billy Graham e viu o potencial de Billy Graham. Eu fico imaginando a voz que esse pastor pregador ouviu, de pregar num culto como esse, e Billy Graham desde jovem ir no altar dizer: eis-me aqui, eu quero ser enviado, eu quero cumprir o teu chamado.
e você já sabe a história como termina. O nosso maior problema é que a gente esquece como começa. Mas Billy Graham, ele teve que decidir a matar a sua própria vontade para cumprir o chamado, para cumprir e percorrer aquilo que Deus já liberou sobre a vida dele. Nós precisamos entender que nós precisamos completar o ministério de Jesus aqui na terra. Jesus, ele chamou você para cumprir o chamado dele, que é pregar o evangelho, ser testemunha desse evangelho da graça do Pai. Então ninguém que passar por você vai ficar sem ouvir a voz de Deus através de você a partir de hoje. Agora você vai ser uma testemunha viva do Senhor. Você vai ser uma testemunha viva, porque ele já pagou o preço. A gente precisa entender, porque senão a gente não chega. Porque é para Ele, porque Ele já te escolheu, Ele já separou você, Ele resgatou você, Ele resgatou você com um propósito, Ele resgatou você com uma decisão, dizendo: eu vou resgatar o João, porque ele será meu instrumento aqui na terra. Eu vou resgatar o Gabriel, porque ele vai ser minha testemunha aqui na terra. Eu vou resgatar o Felipe, porque o Felipe vai ser minha testemunha aqui na terra. Eu vou transformar o Paulo e vou resgatar o Paulo, para que ele seja minha testemunha aqui na terra. Meu irmão, Deus chamou você, resgatou você. Por isso que eu declaro que para Ele seja glória, não para mim, não para você, porque Ele venceu a sua morte e a minha morte. Ele venceu tudo em nosso favor. Agora, o que é que nós estamos entregando para o Senhor? Ou nós estamos igual o mundo está dando para Ele, vivendo a sua própria vida e a sua própria vontade? Meu irmão, é tempo de você se levantar e dizer: eu vou viver a vontade de Deus na minha vida, e nada nem ninguém vai impedir o que Deus vai fazer através de mim. Quem sou eu para negar o teu poder? A Ele quem me enxergou, a Ele quem me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele quem me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, se tão somente eu puder terminar a corrida, completar o ministério que Jesus Cristo me confiou, que é testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Deus está tocando em pessoas aqui, querido. Deus está tocando em pessoas aqui e vai usar pessoas. Meu irmão, sabe por que às vezes você não sente vontade? Porque às vezes eu também não sinto vontade, mas eu faço, mesmo sem vontade, porque eu sei quem me chamou. Eu sei que fiel é que vai cumprir aquilo que Ele liberou sobre a minha vida. Então, meu irmão, você entenda que quando Paulo usa esse texto, ele está dizendo: olha, é tempo de arregaçar as mangas, é tempo de sair da mesmice, é tempo de sair do mesmo e fazer a diferença nesse tempo, porque Ele nos resgatou por isso. Por isso que a gente pode declarar a Ele toda glória, toda honra. Amém? Então levante as suas mãos. Em meio ao medo, sim, sim, correu ao meu encontro.
não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus.